Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Neste fim de semana que passou foi um fim de semana de muita atividade naquilo que é o panorama, o hobby, a comunidade, a indústria dos jogos de tabuleiro em Portugal. Foi um fim de semana incrível, com imensas coisas a acontecer em várias zonas do país. O primeiro encontro de jogos de tabuleiro para famílias, algo assim deste tipo, que foi organizado pelo IAC, pelo Instituto de Apoio à Criança, aconteceu no Estoril. E foi um evento que eu acho que merece ser destacado, apesar de não ser o tema deste vídeo. Mas merece ser destacado porquê? Porque foi pela primeira vez, pelo menos assim me pareceu, que uma instituição externa conseguiu juntar todas as editoras, que me pareceu estarem todas mais ou menos em pé de igualdade, para mostrar todos os jogos de tabuleiro modernos para um público obviamente familiar. Eu imagino que não tenham explorado jogos muito pesados e muito complexos, pelo menos foi assim que eu percepcionei, porque eu não estive lá, e conseguiram juntar todas as indústrias, que me parece que é importante, ou seja, todas as empresas portuguesas, evitando alguma potencial competição negativa, mas juntando-os todos num evento colaborativo que ajudou a dar massa crítica e ajudou a dar escala para levar a novos públicos. Eu acho que isto é muito importante e merece ser salientado. No entanto, eu não participei neste evento, eu fui à RIACON, que é uma das convenções de jogos de tabuleiro modernos mais antigas do país, uma das maiores, e obviamente muito mais virada para os jogadores não casuais, ou seja, para jogadores já conhecedores destes novos jogos, destes novos designs, e que acontecem em Aveiro. Portanto, ela começou na sexta-feira, a convenção, e foi até domingo. Eu só consegui ir no sábado, e mesmo assim não foi todo o tempo que eu desejaria. Consegui ir no sábado, fizemos aqui uma espécie de uma excursão de Leiria, fui com o Fábio Ferreira aqui dos Board Gamers de Leiria e da SPO Portugal, e fui também com o Mariano Ianelli da What's Your Game. Portanto, fizemos uma viagem, dividimos custos, fomos todos em conjunto, juntámos-nos lá depois com mais pessoas para jogar. Se vão perguntar, porque já aconteceu nos outros vídeos, quando é que vai sair o Madeira? Eu não falei diretamente com o Mariano sobre isto, recebi a informação, tal como todos os outros apoiantes do jogo, que o jogo está a ser produzido, e eu não tenho dúvida nenhuma que o jogo vai ser entregue, apesar de todos os atrasos, e que vai ser entregue com muita qualidade, pois esse é um dos requisitos de todas as pessoas que trabalham neste projeto, a qualidade e a vontade de querer fazer melhor. Talvez isso justifique alguns dos atrasos, tal como outros problemas que aconteceram, que são incontroláveis. Portanto, se forem perguntar isso, aqui a resposta. Não duvidem, o tempo pode ser incerto, mas ele vai chegar o mais breve possível, pelo menos foi assim que me foi transmitida a informação e a qual eu não duvido. Ou seja, fizemos esta viagem, depois encontramos lá também com o Gustavo, do Meeple Imperium, que é um projeto também interessante de criação de conteúdos, portanto vão visitar depois também, vale a pena. E estivemos a jogar várias coisas. Chegámos aqui, já eram umas 4 da tarde, portanto, e voltaríamos à noite, portanto não houve assim muito tempo. Fui a esta convenção como apenas jogador, ou seja, não que seja mais do que isso, sou apenas um jogador também, mas não ia com a intenção de criar muitos conteúdos ou de fazer nada desse tipo, mas obviamente fiz também algum registro e daí estou a fazer este resumo pós-convenção, pós-experiência pessoal. Portanto, fui mesmo como jogador nessa perspectiva, que é daquelas que até nos dão mais prazer quando vamos às convenções. Na convenção, chegamos à sala. É uma sala vasta, com muitas mesas, muitas coisas a acontecer, estavam a acontecer torneios, tinha uma secção de jogos mais de destreza, mais físicos, mais imediatos, que também estavam a gerar alguma animação, para além dos torneios, obviamente. Depois tinha, como é sempre na entrada, a ludoteca com jogos que nós podemos requisitar para jogar, uma ludoteca muito bem composta, com muito bons títulos, com certeza a junção dos jogos pessoais do pessoal de Aveiro, que já jogam há muitos anos e têm muito boas coisas e são muito conhecedores também dos jogos que existem e que vão sendo saindo, portanto, jogos muito bons para serem jogados. Depois também as rifas, as habituais rifas, que tinha uma parte, um evento curioso, que havia alguém com o megafone que aparecia a anunciar que, consoante a quantidade de coisas que tinham sido vendidas, elas estavam novas rifas disponíveis, portanto interessante esse efeito.
quase motivador, quase uma gamificação do processo de rifas. Depois também os jogos usados, alguns jogos disponíveis, não eram muitos, mas estavam alguns, e uma loja também com jogos novos para comprar, com alguns bons jogos. Aquilo que eu quase fico com pena é que já tinha quase tudo, mas tinham muito bons jogos que eu recomendo, alguns jogos que estiveram nos tops que eu fui falando, alguns que já fiz tutorial e análise e outros que vou fazer. Destes jogos que estavam lá para venda, eu comprei o Can't Stop. Por mais estranho que possa parecer, trata-se de um clássico, um jogo abstrato, um jogo do Sid Sackson, que é o autor do Acquire, que é provavelmente o primeiro Eurogame, um jogo de 1980, mas que tem esta versão aqui da Eagle Gryphon, que tem o player board como um tapete mesmo. Portanto, boa qualidade nos componentes, estava a um bom preço, e eu faço sempre questão, ou tento, sempre que vou a uma convenção, comprar pelo menos um jogo, porque eu sei que é também uma forma de ajudar a organização e quem faz o evento. Portanto, é uma maneira também de contribuir, uma vez que esta convenção também não tinha bilhete pago, portanto é a forma de contribuir. Pelo menos foi o que eu encontrei. Portanto, adquiri este jogo, um jogo clássico. Depois vou falar sobre ele mais à frente, porque é um jogo muito importante na história dos jogos e como exemplo de utilização do sistema de dados para construir a experiência de jogo, que é uma experiência de pressão e de teste de sorte. Portanto, isto é muito interessante e falarei sobre isso no futuro. Ou seja, adquiri este jogo e joguei outros jogos também. Que jogos é que eu joguei? Joguei Indonésia, um jogo da Splotter, aqueles jogos complexos e económicos, mas não conseguimos acabar o jogo porque descobrimos que estávamos a jogar uma parte mal do jogo dos transportes e decidimos que mais valia parar porque até já estava perto da hora de jantar. Mas foi uma boa experiência porque deu para perceber como era o jogo e fiquei muito interessado em voltar a jogá-lo, e é um jogo que eu vou querer ter para mim, apesar dos preços exorbitantes da Splotter, apesar de estar esgotado em todo lado, mas quando o encontrar vou obviamente tentar adquiri-lo, porque é um jogo que, para além de ser curioso, como todos os jogos da Splotter, gera interações interessantes num jogo económico também diferente do que é habitual. Portanto, gostei bastante da experiência, apesar de não ter sido o jogo completo. Depois joguei também Brasil Imperial. Isso já foi à noite, depois de jantar. O jantar foi... Aconteceu também como na Leiria, quando se não comprarmos a senha previamente não podemos depois de jantar. Eu esqueci-me de comprar a senha, portanto tivemos que sair fora da convenção para ir comer qualquer coisa rápida, que é uma coisa que eu não gosto, porque acaba por quebrar o ritmo. É como num jogo, como a noção de flow quebra o fluxo e isso é chato e perdemos tempo nas deslocações, e ainda por cima quando vimos com o tempo tão contado, todo esse tempo perdido faz falta. Portanto, depois do jantar jogámos em Brasil Imperial. Era um jogo que eu queria experimentar, e felizmente com a parceria com o Jogamos Una eu vou receber esse jogo em breve. Vai ser o jogo do mês para analisar assim que possível, portanto já é uma vantagem ter jogado pelo menos uma vez. O jogo faz lembrar muito o Scythe na estrutura do jogo, embora tenha elementos diferentes, mais suavizados, que nos dá outra experiência de construção, mais focada na aquisição e controle de pontos de vitória. Portanto, está interessante, gostei do jogo. Para experimentar mais no futuro e para ter depois uma opinião mais concreta, mais consubstanciada. Portanto, jogámos estes jogos e depois acabámos por ter que vir embora porque já se fazia tarde e teríamos que voltar nesse dia, apesar da distância à Leiria não ser muito grande, 1 hora e pouco de autoestrada. Portanto, a convenção foi mais ou menos isto na perspectiva do jogo, mas depois foi também importante nas interações com as pessoas presentes. Novamente, tive dificuldade em reconhecer algumas pessoas com quem me ia cruzando, porque por vezes ou só falámos com algumas pessoas online e as pessoas ou usam um nickname ou usam uma imagem que depois se torna difícil de reconhecer. Portanto, as minhas desculpas para quem eu não consegui reconhecer diretamente. Por favor, digam-me quem são quando usam ou nicknames ou fotos que não são aquelas que os representam na realidade e como vocês estão, portanto, senão é difícil reconhecer as pessoas. Houve conversas interessantes, mas muito menos do que eu estava até a contar, porque de facto o tempo foi pouco e eu não andei a circular muito. Como ia com o Fábio e o Mariano, e depois com o Gustavo também, mas embora o Gustavo conhecia praticamente toda a gente, também lá estava, porque estava também muita gente de Viseu, dos Board Gamers de Viseu,
mas eu ia com o Fábio, especialmente com o Mariano, que não conhece assim muita gente da comunidade portuguesa, e acabei por estar mais recatado pela nossa mesa. Um agradecimento também, um agradecimento ao João Coutrinho por nos ter ensinado a jogar o Indonésia, e muitas vezes o chateamos para vir tirar dúvidas. Portanto, o agradecimento é sempre muito bom quando alguém se disponibiliza a ensinar-nos uma coisa que é complexa e que dá trabalho, que acaba por roubar tempo dessa pessoa para estar a fazer outras coisas. Portanto, o agradecimento por isso. Mas pronto, como estava com o Mariano e com o Fábio, mas principalmente com o Mariano, acabei por estar mais pela mesa e não me ter interagido com tantas pessoas como eu gosto de fazer neste tipo de convenções. Mas mesmo assim deu para ter algumas conversas, foi sempre bom recordar e reencontrar as pessoas com quem vamos interagindo noutros ambientes, especialmente no ambiente online. Queria dar também os parabéns à organização, aos Board Gamers Aveiro, por mais uma excelente convenção, por mais uma oportunidade e possibilidade de estarmos com outras pessoas que, tal como nós, gostamos tanto destes jogos e possamos também conversar sobre eles. Portanto, estão de parabéns. Eu também não tive muita oportunidade para falar com eles, o que é sempre chato, porque eu gosto sempre de falar com quem organiza este tipo de coisas diretamente. Não foi possível. Portanto, eu também não ia preparado para criar conteúdos, fiz apenas um pequeno vídeo em direto com o telemóvel, foi o que foi possível fazer, mas acima de tudo dar de conta que é muito bom saber que as convenções estão a voltar, a Reacon voltou em grande, daquilo que é o seu aspecto típico de convenção mais intimista, onde vamos para jogar os nossos jogos e combinar algumas partidas com outras pessoas que também sabemos que vão à convenção, sempre a possibilidade de comprar uma ou outra coisa que está a bons preços, e os preços estavam muito bons. Aliás, a loja, pelo que me pareceu, deve ter sido o resultado de jogos que vieram diretamente das editoras que eles adquiriram, e também da Jogar, que a gente se entende que tinha lá uma representação como loja que é, onde vocês também podem comprar algumas coisas a bons preços, e o Manel principalmente consegue depois arranjar até algumas coisas por vezes raras. Portanto, entrem nos grupos e contactem, que podem ficar surpreendidos com a quantidade e o tipo de coisas que eles conseguem arranjar. Como nestas convenções nós encontramos sempre pessoas, também fazemos aqui alguma troca de coisas que tínhamos combinado, compras e afins, e foi recebido o Pedro Rebelo, aqui a nova expansão que chegou do Kickstarter, de Works of Wonders para o Architects of the West Kingdom. Portanto, foi a oportunidade de receber isto para aquele que é um dos meus jogos preferidos de alocação de trabalhadores. Portanto, mais uma expansão que vem dar aqui novos objetivos, porque eu acho que o jogo está um bocado limitado realmente nos objetivos, ou é a catedral ou é as cartas, e isso acaba por tornar muito focado os objetivos. Eu tenho a esperança que isto venha a dar então novas oportunidades de pontuar. E pronto, dar aqui a nota, foi para mim uma boa convenção, é bom voltar a estes espaços e espero que continue por muito mais anos e que outras convenções surjam também noutros sítios do país, porque nós temos sempre este desejo de ir a essas convenções todas, que sejam confortáveis, que não sejam muito distantes. Para nós aqui em Leiria tem uma certa vantagem porque estamos mais ou menos perto de tudo, só o Algarve fica mesmo um bocado mais longe e o Minho também, mas tudo o que é nesta zona aqui, na envolvente do centro, nós temos facilidade em nos deslocar. Portanto, façam convenções que nós vamos gostar de aparecer com certeza. Já me esquecia, pronto, o costume. Se gostaram deste vídeo, se gostarem do canal, por favor subscrevam, coloquem like, porque parece que o algoritmo adora esse tipo de coisas, e como sempre vou pôr também aqui em baixo os apoios que o canal recebe, e acho que vou começar a pôr também os apoiantes diretos aqui que o canal vai tendo no YouTube, que uma dos prémios, embora não sei se será assim grande prémio, é o vosso nome ir aparecendo no final dos vídeos, mas eu questionei primeiro aos apoiantes se eles querem mesmo que isto aconteça, porque eu não quero estar a divulgar nomes se as pessoas não desejarem isso. Então vá, obrigado pelo apoio, e agora que é mesmo a sério, o tchau. Adeus!